Olá, queridos, tudo bem? Continuando por aqui, nosso próximo julgado é a DI 4899. Na DI 4899 vai falar da Lei 9.504, artigo 11, parágrafo 7º, certidão de quitação eleitoral, basta a apresentação de contas. Falei para você que não depende da aprovação ou da rejeição de contas. Aí vamos entrar no detalhe dessa história. Leia lá comigo. É constitucional e está em harmonia com os princípios da moralidade, probidade e transparência a interpretação gramatical da expressão apresentação de contas, artigo 11, parágrafo 7º, isto é, no sentido de que basta a apresentação tempestiva das contas de campanha para se obter a certidão de quitação eleitoral, não sendo necessária, olha aí, a regularidade ou a aprovação delas. Então vamos devagarinho. Igual no bloco anterior, começa no texto legal e vamos entender a interpretação. O artigo 11 fala assim: os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral registro dos candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano se realizar as eleições. Todo mundo sabe isso. Então, vamos lá. O que diz o artigo 11? Vamos começar aqui, ó. O que diz o artigo 11? Registro de candidatos. Até, vamos aproveitar e revisar, 19 horas de 15/8, né? E no parágrafo 1º fala assim: pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: certidão de quitação eleitoral. Certidão de quitação eleitoral e a previsão legal sobre certidão de quitação eleitoral, lá no parágrafo 1º diz assim: parágrafo 1º, pedido de registro deve ser instruído com o seguinte documento: certidão de quitação eleitoral, e o parágrafo 7º diz: a certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente plenitude de direitos políticos, regular exercício do voto, atendimento a convocações da JE, inexistência de multa aplicada em caráter definitivo pela JE e não remitivos, e apresentação de contas de campanha eleitoral. Então, nessa certidão de quitação eleitoral, eu tenho que ter o quê? Apresentação de contas de campanha eleitoral. Aí vem a pergunta: essa apresentação de contas depende? Essa apresentação de contas depende de regularidade ou de aprovação? Qual é a resposta? Não. Então, para fins de, eu estou no âmbito do registro de candidatos, que deve ocorrer até quando? 19 horas do dia 15/8 das eleições. Nesse registro de candidatos, tem que apresentar a certidão de quitação eleitoral. E um dos elementos da certidão de quitação eleitoral é que houve apresentação de contas na campanha eleitoral. E essa apresentação de contas depende de alguma regularidade ou aprovação das contas? Não. Leia comigo. A norma impugnada impôs tão somente, olha o que o Supremo falou, que as contas de campanha sejam apresentadas tempestivamente, ou seja, tenham sido apresentadas dentro do prazo, a fim de viabilizar a adequada análise pela Justiça Eleitoral, em atendimento do dever de prestar contas, a Constituição 88, 17, inciso 3, conforme reiteradamente interpretado e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Aí depois, deixa eu só tirar isso aqui, que foi... Tá. Nesse contexto, inexiste proteção deficiente dos valores constitucionais que resguarda a democracia e o processo eleitoral brasileiro, pois há mecanismos de direito material e processual para combater eventuais desvios financeiros,
abuso do poder econômico e diversos outros meios de corrupção que geram prejuízo à estabilidade econômica. Ademais, o Instituto da Quitação Eleitoral, olha agora, não guarda relação com as hipóteses de inelegibilidade. Porque lá na inelegibilidade, bloco anterior, aí você viu que rejeição de contas pode gerar inelegibilidade, mas é outra história. Lá é no âmbito da inelegibilidade, aqui eu estou falando de registro de candidato, né? Então vou de novo, ó. Ademais, o Instituto da Quitação Eleitoral não guarda relação com as hipóteses de inelegibilidade, mas com os requisitos de registrabilidade. Assim, o acolhimento da tese proposta inicial de que a expressão apresentação de contas para fins de quitação eleitoral deve abranger a apresentação regular das contas resultaria em indevida ingerência sob opção legítima do legislador ordinário. Com base nesses outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade do parágrafo 7º. Ou seja, então qual é a graça? Não confundir, né, registro de candidato, ou seja, condições de registrabilidade isso aqui é diferente de inelegibilidade, que nós vimos no bloco anterior, meu filho. Aqui na inelegibilidade, a rejeição de contas, vamos lá. Aqui na inelegibilidade, a rejeição de contas ganha relevância. Sobral, como assim? Meu filho, tu não acabou de ver comigo isso no bloco anterior? Rejeição de contas, vício insanável, configurado doloso de improbidade administrativa. Tu acabou de ver. Vai gerar inelegibilidade, sim. Então, para fins de registro de candidatura, basta apresentar as contas. Se é regular, se é aprovado, isso não é requisito. Rejeição de contas ganha relevância para fins de inelegibilidade. Então, não confundir condições de registrabilidade com inelegibilidade. Vou sair do quadro aqui, pego o quadro todo, pode printar. E agora vamos revisar para a gente fechar esse julgado. ADI 4899, Lei 9.504, artigo 11, parágrafo 7º. Certidão de quitação eleitoral. Basta a apresentação de contas. O que está falando no artigo 11? Registro de candidatura. Até às 19 horas do dia 15/8, tem que apresentar o quê? Certidão de quitação eleitoral. E um dos elementos da certidão de quitação eleitoral é a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nesse nome, apresentação, depende de regularidade ou aprovação? Não. Porque qual foi o entendimento supremo? Não confundir condições de registrabilidade com inelegibilidade. Na inelegibilidade, a rejeição de contas ganha relevância, pode gerar uma inelegibilidade. Mas para fim de registro de candidatura, basta a apresentação de contas. Pegou aqui? Bonitinho, querido? Então, ó, presta atenção para não confundir registrabilidade com inelegibilidade. Se cair na tua prova, provavelmente vai cair. A brincadeira vai ser em cima disso aqui. Segura aqui, eu já volto com mais um julgado para você.